paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Nós estamos com o propósito de leitura do Novo Testamento em 90 dias e hoje é o dia 27 e vamos falar sobre Lucas capítulo 15, 16 e 17. Lucas capítulo 15. Esse capítulo apresenta as seguintes parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Jesus usou essas parábolas como resposta às críticas dos escribas e dos fariseus por ter recebido e até compartilhado uma refeição com pecadores. Esses pecadores eram judeus que, por não obedecerem à lei ou às tradições, melhor dizendo, dos anciãos, eram considerados como banidos de Israel. Jesus veio salvar os pecadores, não pessoas legalistas como os escribas e os fariseus. Jesus via quem esses pecadores eram de verdade: ovelhas perdidas que precisavam de um pastor, moedas perdidas que tinham valor e precisavam retornar para o seu lugar, filhos perdidos que precisavam da comunhão com o Pai. Do versículo 1 até o 10, nós temos aqui a busca. O pastor é responsável pelas ovelhas. As ovelhas perdem-se porque não veem o perigo que correm. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Aqui há uma ênfase na alegria. O pastor se alegra, os vizinhos se alegram e o céu se alegra. O colar de 10 moedas era uma faixa de cabeça que as mulheres usavam a fim de mostrar que eram casadas. A perda de uma das moedas estragava o colar, além de ser motivo de vergonha e embaraço para a mulher. Os pecadores, como a moeda, têm a estampa da imagem de Deus e são valiosos. Todavia estão perdidos e fora de circulação. Os pecadores podem ser úteis e servir ao Senhor de novo quando são encontrados. Do versículo 1 até o 24, do capítulo 15, nós temos esperança e boas-vindas. É importante o fato do pai ficar em casa à espera da volta do filho, em vez de sair à procura. O pai corre ao encontro do filho quando este retorna. Alguns pecadores, como a ovelha perdida, desviam-se por causa de sua tolice, e outros, como as moedas, perdem-se em consequência do descuido alheio, e outros, como o filho pródigo, se perdem por causa da sua própria obstinação. O filho reivindicar a herança antes do tempo é o mesmo que desejar a morte do pai, mas ele deu ao filho a parte que lhe cabia em seus bens. Da mesma forma, Deus repartiu suas riquezas com o mundo de pecadores perdidos, e eles têm desperdiçado essas suas riquezas. O filho readquiriu o bom senso não por causa da má qualidade de sua vida, mas pela bondade do pai. Versículo 17. No Oriente era incomum uma pessoa idosa correr. Todavia o pai corre impelido pela compaixão que sente pelo rapaz. A melhor roupa era a da festa do pai, a mais cara. As sandálias indicavam que o filho não era um escravo, e o anel provava sua filiação. Mais uma vez, há alegria na volta do pecador. Do versículo 25 até o 32, nós temos aqui a conciliação. Nessa parábola, o filho mais velho é a chave da história, apesar de ser a pessoa esquecida. Ele representa os escribas e fariseus, os líderes religiosos, já que o filho pródigo simboliza os publicanos e os pecadores. Os líderes religiosos tinham um espírito crítico, desamoroso, orgulhoso e relutante em perdoar, mesmo que não tenham feito tudo que o filho mais moço fez. A propriedade pertencia ao filho mais velho, pois o mais moço já recebera sua parte na herança, e o pai administrava-a e ficava com os lucros. O filho mais velho não quer que o irmão volte para casa,
e não foi ao encontro, pois se o mais moço voltasse, isso traria ainda mais confusão para a herança. Agora descobrimos que o filho mais velho tem um desejo secreto, o sonho de dar uma grande festa para os amigos. Ele sente raiva do irmão por ter voltado e do pai por dar as boas-vindas ao irmão e perdoá-lo. Ele, como os escribas e os fariseus, não participa da alegria e da confraternização dos que são perdoados. O filho mais velho humilha o pai e o irmão ao ficar fora da casa. O pai prefere sair e conciliar-se com ele em vez de ordenar que entre. Jesus fez isso com os líderes judeus, mas eles não se deixaram persuadir. Eles pensavam que estavam salvos por causa de sua conduta exemplar. No entanto, não comungavam com o Pai e precisavam se arrepender e pedir perdão. Lucas capítulo 16. Nesse capítulo, Jesus continua com o assunto da riqueza que a parábola dos dois filhos trouxe à tona. Os judeus pensavam que a riqueza era um sinal de salvação e do favor de Deus. Mas Jesus ensinou que ela pode levar à condenação. Esse capítulo apresenta 3 perigos que devemos evitar: o desperdício da riqueza, o desejo de riqueza e a adoração à riqueza. O desperdício da riqueza está lá no versículo 1 até o 12. Esse administrador, como o filho pródigo, gastador, esbanja os bens de seu senhor. Jesus elogia o administrador por fazer bom uso da oportunidade que lhe foi dada, não por enganar o seu senhor. A fidelidade é fundamental. O iníquo mamon, que é o dinheiro, as riquezas, é o mínimo, mas as riquezas eternas são o máximo. Deus, se usarmos as riquezas dele de acordo com a sua vontade, nos dará riquezas verdadeiras que serão nossas. Jesus não considera que há um grande abismo entre o material e o espiritual, já que uma das coisas mais espirituais que podemos fazer é usar as coisas materiais para a glória de Deus na conquista do perdido. Do versículo 13 até o 18, nós temos o desejo de riqueza. Os fariseus eram piedosos exteriormente e cheios de cobiça em seu interior. Eles riram de Jesus e de seus ensinamentos, pois acreditavam que a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Eles tentavam fazer o impossível: servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Não pode haver concessões: ou servimos ao Senhor ou às riquezas. Não é pecado ser rico, pois homens devotos como Davi e Abraão eram ricos. Nem é pecado usufruir a riqueza, mas é pecado ter a atitude mundana em relação à riqueza e não usá-la para a glória do Senhor. O problema dos fariseus é que, em vez de esforçar por entrar no reino, eles seguem a multidão. Eles não estão dispostos a pagar o preço de seguir o Senhor. No desejo de obedecer à lei, ao pé da letra, eles ignoravam o âmago do sentido, que dizia respeito ao nosso íntimo, conforme ensinado por Jesus. Do versículo 19 até o 31, nós temos a adoração à riqueza. Lucas não diz que essa narrativa é uma parábola. Talvez seja um fato real. O homem rico usava a fortuna apenas para agradar a si mesmo e manter seu estilo de vida extravagante. Ele não a usava para cuidar do pobre e do necessitado, nem mesmo do mendigo que pedia esmola à porta de sua casa. Na verdade, Lázaro testemunhou para o rico. No entanto, este, em sua falsa segurança, não se arrependeu. Para ele, a morte parecia estar muito distante. Tudo muda com a morte. O rico ficou pobre e atormentado, e o pobre estava rico no paraíso. Lembre-se que a diferença entre a situação deles era resultado da fé. O rico não foi para o Hades apenas porque era rico, e o pobre não foi para o paraíso apenas porque era pobre. O pobre era um crente e o rico era um descrente. A situação deles não apenas se invertera, mas era definitiva e imutável. Lucas capítulo 17.
versículo 1 até o 6 do capítulo 17, nós temos aqui o imperdoável. A palavra ofensa significa motivo de tropeço. A palavra grega para isso corresponde à nossa escândalo e originalmente refere-se à vara que solta a armadilha ou laço. Essas coisas acontecem porque há pecado no mundo, mas não podemos ser a causa delas. É melhor prestarmos atenção à advertência de Jesus no versículo 2, antes de fazermos alguém pecar. Jesus, quando fala destes pequeninos, refere-se aos novos convertidos, como os publicanos e os pecadores, de Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 15, versículo 1. E refere-se também às criancinhas, citado lá em Mateus capítulo 18, os 7 primeiros versículos. Também devemos ter cuidado para não pecar contra nossos irmãos em Cristo, os mais maduros na fé. É improvável que um crente cometa 7 vezes em um mesmo dia o mesmo pecado. Todavia, devemos estar prontos a perdoá-lo quantas vezes forem necessários. Aqui não está em tema, em discussão, a questão da quantidade do perdão, mas a qualidade do perdão. O perdão vem da palavra de Deus, palavra do Senhor, e da certeza de que Ele fará o melhor para todos os envolvidos se fizermos o que Deus quer. Às vezes é doloroso perdoar alguém que pecou contra nós, mas nada é impossível se a nossa fé é como a semente viva em desenvolvimento. Versículo 7 até o 10 fala sobre o inútil. Jesus sabia como equilibrar uma verdade com outra a fim de que seus discípulos não chegassem a extremos. A fé milagrosa do versículo 6 deve ser balanceada com o serviço fiel comum, de todos os dias, que talvez seja tão estimulante. Ele descreve um servo que ara, cuida do gado e até cozinha. Ele desempenha cada tarefa fielmente a fim de agradar o seu Senhor. Contudo, ainda somos apenas servos inúteis, mesmo quando fazemos todo o nosso trabalho. A palavra traduzida por inúteis significa sem necessidade, ou seja, ninguém lhe deve nada. Mesmo as recompensas que ganhamos do Senhor são graça pura. Ele não nos deve nada, pois fizemos apenas a nossa obrigação. Versículo 11 até o 19 fala sobre o ingrato. Jesus ainda estava a caminho de Jerusalém e sua jornada levou-o até Samaria e Galiléia, onde encontrou 10 leprosos. Ele curou os 10, mas apenas um voltou para agradecer. Isso fala que é possível o homem receber uma grande bênção e mesmo assim não ser grato a Deus. Versículo 20 até o 37 fala do o despreparado. Na época de Jesus, os judeus viviam com a expectativa da vinda do Messias, da mesma forma que hoje muitas pessoas se entusiasmam com profecias e previsões de eventos futuros. A palavra grega para observação significa ficar à espera, vigiar. Jesus nos alerta contra não gastarmos nosso tempo em especulações a respeito do futuro e em tentativas de prever o que Deus fará. Os judeus aguardavam a vinda de seu rei e ele estava lá no meio deles. Podemos perder as oportunidades do presente quando nos concentramos muito, exageradamente, no futuro. O versículo 30 até o 37 não se refere ao arrebatamento da igreja, mas ao retorno de Cristo à terra a fim de estabelecer seu reino de justiça. Sem dúvida, não haverá tempo de pegar alguma coisa em casa quando, num piscar de olhos, Cristo vier para a sua igreja. Nos versículos 34 até o 36, o verbo tomado não significa levado para o céu, mas levado para julgamento. Os que forem deixados entrarão no reino. Jesus, no fim desta era, vê a sociedade humana como um corpo pútrido, podre, um convite aos abutres. E isso nos faz lembrar da última batalha antes de Jesus estabelecer seu reino, conforme relatado em Apocalipse capítulo 19,
versículo 17, 18 e 19. Nós, os crentes de sua igreja, devemos obedecer ao versículo 33 e tentar levar uma vida santa por causa do Senhor. Essa é a única forma de estarmos preparados, aguardando a sua gloriosa vinda. Há uma promessa sobre a igreja, que a igreja aguarde na expectativa do arrebatamento, da volta do Senhor. É assim que devemos viver, amando a volta do Senhor, nessa expectativa de sua volta. E em nome de Jesus, subiremos ao encontro do Senhor, se assim procedermos. Meus irmãos, terminamos aqui mais um vídeo. Lembrando os irmãos que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade, lá do comentário bíblico Wiersbe. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.